Bom, pessoal, bom dia novamente. A gente vai compartilhar um pouco com vocês aqui sobre um estudo recente que a gente fez das perspectivas de CFOs à luz aí das digitalizações das funções financeiras, né? Aí, antes da gente entrar no estudo propriamente, a gente traz um pouquinho do panorama das nossas pesquisas que a gente fez aí ao longo dos últimos anos, um pouco mais de 10 anos, né? A gente sabe que as funções financeiras, elas são aí, de fato, tipicamente, funções que são para fazer a coleta, armazenamento, processamento de transações, além de todo o reporte para a tomada de decisão da organização. E é claro que essas pesquisas, elas apontam que a tecnologia apoiou em muito esses processos por muitos anos, aí buscando sempre uma eficiência operacional, né? Mas com as tecnologias mais recentes, né, incluindo temas como a própria inteligência artificial, machine learning, a gente vê aí que os processos da gestão financeira, eles podem eventualmente aí serem digitizados de uma forma ainda mais abrangente, né? E os dados, eles podem ser, de fato, analisados de uma forma mais profunda e até mais sistemática em relação ao passado, né? Então, é um pouco à luz deste novo contexto, né, que essa pesquisa ela se desenvolve, né, para entender um pouquinho como é que as atividades, né, e as funções dos executivos dentro de finanças, eles encaram e como é que eles estão se preparando para trabalhar nesse contexto dessa transformação digital, né. Aí, na sequência, a gente traz, então, um pouco de quais são os principais temas que essa pesquisa pretende responder, né? Deixa eu só tentar passar para o próximo aqui. Foi. Então, o nosso estudo, né, ele tem aí o intuito de entender um pouco como é que está o nível atual das organizações com relação a esse tema de transformação e de iniciativas digitais, né? Quais são os principais obstáculos, quais são os principais desafios que essas organizações enfrentam quando buscam implementar projetos dessa natureza, né? E como é que fica ali, de fato, a função de finanças, as suas competências à luz dessas tecnologias, né? Então, os grandes questionamentos que essa pesquisa busca responder, entre eles está, de fato, como é que a gente tem a área financeira aí se preparando, se estruturando para de fato alavancar esse papel de parceiro de negócio no contexto das companhias, das organizações, tá? Aí a gente traz um pouco no nosso próximo slide. Juliana, você poderia só fazer uma pergunta? É interessante você usar essa frase de parceiro e talvez, eu não sei se isso é um item que pervasivo dentro do conceito que o sistema ele tem que melhorar a comunicação e trazer as várias áreas juntos e comunicar-se melhor entre eles. Não sei se isso é um conceito que tem que ter dentro desse ambiente. A gente pode, sim, considerar o fato da comunicação em si, mas, sobretudo, além da comunicação, é mais o nível de informação, né, e o nível de análise crítica sobre as informações que são fornecidas para a organização, né, para, de fato, suportar as tomadas de decisão. Então, esse papel do parceiro, ele é muito esse papel do profissional que aporta aí com as informações que são necessárias de maneira tempestiva, e que são críticas para suportar a organização nos seus direcionamentos, nos seus projetos, num contexto mais amplo do mercado mesmo. Tá? Ju, eu posso dar um pitaco aqui também, Kiran, e até falando essa questão do business partnering, né, que a gente busca para a função de finanças. A gente viu nos últimos anos, como nos últimos estudos até que foram colocados pela Juliana nos primeiros slides, que a função financeira ela teve sempre uma aceleração da eficiência operacional por uma série de questões, né? Mudou o processo, mudou o modelo operacional e assim por diante, e chegou a hora de investir em tecnologia para continuar essa aceleração da eficiência operacional. Junto com isso, vem a questão do business partnering também para a função de finanças. Quando a gente conversa com CFOs, vê os estudos que a gente lançou nos últimos 10 anos, isso é algo que é sempre almejado, mas pouco concluído.
tá? Então, existe um esforço neste sentido para que a função de finanças chegue nas outras áreas, né? Chegue no comercial, faça parte do processo de precificação, faça parte da estratégia da companhia, ou seja, não seja apenas um repositório ali de número ou um apontador de dados, né? Ou seja, consiga conversar com a estratégia da empresa. Algo também que a função de finanças almeja é muito parecido com o business partner que as áreas de TI conseguiram nas empresas. Hoje elas trabalham junto com as áreas para desenvolver tecnologicamente essas áreas. Finanças quer ser esse business partner também, estar no comercial, estar na operação, estar em outros setores da empresa que tomam decisões e que pensem na estratégia como um todo. Mas é algo que está amadurecendo. Nos últimos anos a gente vê isso mais latente, tá? Mas ainda tem um bom caminho a percorrer. Legal. Então, retomando aqui, né, a gente compartilha um pouco desse panorama das empresas que fizeram parte desse estudo, né? Esse estudo foi feito em parceria com a Universidade Europeia, mas a gente ouviu aí CFOs de empresas, tanto de capital fechado quanto aberto, né, no mundo todo. Temos aí representantes da América, incluindo o Brasil, Europa, Ásia e África, né? A gente tem aí participações nos diferentes setores da indústria, há uma predominância na parte de manufatura, mas temos aí, de fato, respostas nas diferentes áreas de atuação e também em diferentes portes de empresa, né? Quando a gente fala ali à luz da leitura do faturamento, né? Então, a gente tem ali, de fato, uma ampla gama de perspectivas para poder trazer aqui um panorama mais completo, né? E aí é só um pouco também, dando um pouco do contexto da pesquisa, eles são sempre convidados ali, os CFOs, a responderem numa escala de concordância para as questões que foram colocadas para ele, né? No nível de não concordo totalmente até um nível de total concordância. E é isso que a gente vai passar para vocês aí nos próximos slides. Eu destacaria aqui também, Ju, como você bem colocou, né? Pegou todos os continentes esse estudo, mas não é um estudo que a gente procurou trazer de apenas empresas estrangeiras, né? Ou seja, funciona lá, mas no Brasil pode ser diferente por diversas questões. Tá aqui o Pedral, que sabe das questões fiscais que existem no Brasil. Então, para responder esse estudo, nós tivemos a participação de 50 empresas brasileiras, tá, que participaram, responderam e fizeram parte. Ou seja, é um estudo que também 10% são de empresas brasileiras, que reflete a nossa realidade. E um questionamento que vocês podem ter, é por que a gente não considerou bancos e seguradoras? Porque a gente entende que bancos, seguradoras, empresas, né, instituições financeiras, elas estão num grau de digitização um pouco mais avançado, que poderia distorcer as médias que nós gostaríamos, ou aquilo que nós gostaríamos de entender e conhecer, né, a realidade. E por que eles estão avançados? Muito por conta de regulação, né? O que é imposto para os bancos centrais, entidades regulatórias, para instituições financeiras é diferenciado do que para instituições não financeiras. Por isso, nós procuramos expurgar bancos e seguradoras desse estudo. Perfeito. Aí aqui a gente traz, então, um dos primeiros aspectos que são abordados na nossa pesquisa, né? Então, a gente traz aqui, a gente convida os CFOs a avaliarem o nível de importância, né, das temáticas de transformação digital dentro das suas empresas de uma maneira geral, né? Então, a gente tem aí quase que a totalidade, né, dessa amostra aqui, concordando que o tema tem que ser prioritário, né? E aí, quando a gente até faz essa avaliação um pouco mais à luz dos recortes que a gente tem sobre o tamanho da organização, por exemplo, a gente percebe que quanto maior o porte dessa empresa, maior a probabilidade do CFO atribuir, então, uma alta prioridade para os temas de transformação digital. Mas aqui aparece também, né, a gente
procura entender um pouco com relação a como é que essas iniciativas elas são coordenadas no contexto da companhia, né, e nas suas as agendas que percorrem as outras áreas, né. E aí a gente entende que, de fato, a estratégia de digitalização, ela, segundo os CFOs, ela é um tema que ele é discutido nas empresas no nível corporativo, né, então não só apenas no âmbito de finanças. Então, mostrando aí um pouco de quanto esse aspecto, esse tema, as temáticas relacionadas a esse assunto, elas realmente permeiam outras áreas dentro da organização, né? Um outro ponto que aparece aqui um pouco, ainda com relação às iniciativas e essa jornada, né, dentro das companhias, quando a gente fala também sobre as estratégias e os roteiros para as implementações, como é que isso se dá dentro da empresa, as empresas de maior porte também apontam que isso está feito de uma maneira mais coordenada, né, entre as equipes de TI e as demais áreas da organização, quando comparado às empresas aí de menor porte, estão demonstrando um pouco essa possibilidade aí de amadurecer, de fato, essas iniciativas, pensando cross dentro das companhias, né? Na sequência, acho que alguém abriu o microfone, quer comentar? Não, né, a gente talvez imagino que isso é para esperar que naquelas empresas que são mais sofisticadas, talvez que têm maior volume de dados, o maior volume de funcionários, que se espera um foco maior na digitalização, que vai ser mais difícil controlar sem uma boa digitalização. Sim. Aí aqui na sequência a gente aborda um pouco com os CFOs quais são os principais motivadores, né, para que se iniciem projetos de digitalização dentro das companhias, né? Então a gente sabe que as empresas elas podem aí perseguir objetivos e projetos, né, perseguir de fato aí objetivos diferentes no contexto dos projetos de digitalização, né? E tradicionalmente os objetivos mais importantes ali ao longo dos últimos anos eram de fato utilizar a tecnologia para reduzir os custos, né, por meio de padronização de processos, para automatizar processos que eram eventualmente mais intensivos de trabalho, né? Uma vez que a automação, de fato, ela tem aí a melhora a confiabilidade dos dados, né, a redução dos erros, o que vai acabar impactando a melhoria da eficiência e detecção de erro e correção, né, essas atividades, elas costumam ser muito custosas para as organizações. Mas mais recentemente, a gente vê, de fato, que muitas empresas, elas têm apontado que se utiliza aí a digitalização para também aliviar as equipes financeiras das tarefas que são mais rotineiras, né, de coleta, de processamento de dados, para permitir que elas, de fato, se concentrem em projetos que visam análises mais profundas, mais complexas, né, com o suporte das tecnologias mais recentes, né. Então, o estudo ele pergunta para os participantes sobre essa principal motivação e ele vai mais especificamente nesses dois principais temas, né? Então, se é de fato mais voltado para suporte à tomada de decisão ou de fato para redução de custos, né? E aí, a partir das leituras das respostas, a gente vê que realmente ambos os objetivos são muito importantes na prática ali, né, do ponto de vista dos CFOs, mas os CFOs ainda colocam um pouco mais de ênfase na questão do suporte à tomada de decisão, até conversando um pouco com aquele perfil que a gente está falando ali de ser o parceiro de negócios. Tá? Juliana, eu acho que o microfone, acho que às vezes está raspando contra a sua roupa. Isso, se você poderia... Desculpa. Melhorou? Isso, muito melhor agora. Perfeito, me afastei um pouco da bancada, mas acho que agora está melhor. Bom, aí tendo um pouco da sequência, né, a gente
falou um pouco da questão das motivações, a gente também procura entender um pouco quanto que isso está, de fato, ali, né, na agenda do dia a dia, né? Então, a gente percebe que tem, de fato, um potencial aí para alcançar níveis mais avançados dentro desse contexto, né? Então, a gente falou da prioridade lá naqueles nossos primeiros slides com relação à prioridade de digitização no contexto da organização como um todo. E aqui a gente faz até o recorte que os CFOs apontam que ela também é alta prioridade no contexto das funções financeiras propriamente, né? E está voltando um pouco, Juliana, eu não sei como que se está mencionando, não sei se dá até para segurar um pouco fora do seu corpo porque quando você se mexe, ou quando você se mexe, ele começa a fazer barulho. Você tirou o microfone. Kira, enquanto a Juliana está ajustando ali, só fazer um comentário sobre esse slide que está colocado, que ele é bem curioso, né? A gente pode dizer que a grande maioria dos CFOs que participaram desse estudo, eles concordam que é uma alta prioridade, que a digitização é o caminho para você voltar a acelerar a eficiência operacional da função de finanças. Porém, né, nem todos, essa grande maioria não está disposta a aumentar os seus orçamentos. Né? A gente vê que 44% prevêem um aumento dos seus orçamentos para a questão da digitização. E quando a gente bota uma lupa em cima disso, né, o estudo comenta sobre isso, que esse aumento de orçamento previsto para a digitização é entre 10% e 25%. Tá? Muitas tecnologias hoje estão mais baratas, com a questão do cloud, assim por diante, vai viabilizar, vai ajudar, mas não necessariamente isso vai ser o suficiente para a gente ter um grande impulso aí na digitização da função de finanças. E também uma minoria desses líderes da função, eles estão dedicados, né, a essa questão. Ou seja, eu tenho uma grande intenção, porém não tenho tantos recursos para gastar e ainda me dedico pouco. Então, existe aí ainda uma incongruência que está procurando se equilibrar aí para os próximos anos, né? Ou seja, eu ter mais recursos para que eu possa colocar em prática aquilo que eu pretendo e conseguir me dedicar mais. Isso, e imagino que talvez também é difícil quantificar os benefícios da digitização, porque o custo você vai saber. Agora, de quanto a melhora na qualidade das informações, as melhores decisões, talvez isso vai ser difícil quantificar de forma monetária quando você está definindo o orçamento. Olha, num primeiro momento, quando a gente faz trabalhos dessa natureza, né, as empresas fazem trabalhos dessa natureza, você consegue fazer um business case ali muito focado em FTE, né, o quanto que determinadas atividades, transacionais ou não, consomem de tempo. Obviamente, com o passar dos períodos, a gente vai verificando a questão da qualidade, se essa digitização trouxe essa qualidade esperada vis-à-vis a eficiência operacional que eu tive, desde que a informação seja certa. Então, é possível fazer essa mensuração e depois eu perseguir essa mensuração, tá? Por meio de alguns business cases, né, nesse sentido. Então, a gente consegue ter pelo menos uma estimativa. O custo diminuiu bastante, como você falou, né? Eu consigo ter essa visão, mas eu tomo essa decisão baseado no que eu espero de não uma redução de FTE, mas uma redução do FTE dedicado à atividade transacional operacional. Eu quero colocar esses FTEs para atividades mais estratégicas, questões, analisar mais as informações. A gente costuma dizer muito que analista analisa, né? Ele não tem que ficar construindo números, montando planilhas e assim por diante. No slide anterior, a Ju até comentou sobre que um dos motivadores, além da redução de custos, que não necessariamente isso é desligamento de profissionais, mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas é você conseguir tomar decisões baseadas em dados, né? E
eu não vejo outra forma da gente ter essa situação, conseguir alcançar essa situação, que não seja por meio da transformação digital, né? Você, muitas vezes, na função de finanças, você consegue ter uma leitura do que aconteceu na empresa e nos processos operacionais de finanças com poucos dados, com base em walkthroughs que você faz, percepções que você tem, entrevistas que você consegue executar. Com essa transformação, você tem ferramentas de data analytics, mineração de dados, onde você não analisa mais meia dúzia de casos, 10 casos, 100 casos. Você analisa milhares de casos que aconteceram na empresa, milhares de casos que aconteceram em finanças, né? E então você consegue tomar a sua decisão efetivamente baseada em dados, tá? Obrigado. Vamos ver e aí, Juliana, você está de volta conosco? Juliana, a gente não está te escutando. Não sei se ela está no silencioso. Isso, não sei, está no mudo, mas a gente não está conseguindo te escutar. Aliás, talvez durante seja isso. Eu mudei o slide, eu não sei se mudou para todos, se eu consigo comandar daqui. Isso mudou aqui para todos. Quando você clica no outro slide, já muda para todos. Então, assim que a Ju voltar, ela me dá um toque aqui, mas eu vou tocando daqui para frente. Então, no contexto global, como eu estava comentando anteriormente, né? Assim, existe muita intenção de digitizar, mas a gente está usando poucas ferramentas, né? Poucos recursos. E quando a gente acaba verificando com esses líderes de finanças quais são as ferramentas que eles estão utilizando, a maioria usa dashboarding, ou seja, finalmente estamos trocando um pouquinho da questão do Excel, né, dos relatórios em Excel, para ferramentas de Power BI e assim por diante. Mas existe ainda uma imensidão de recursos, de tecnologia que podem ser utilizados dentro da função de finanças. Mineração de dados é algo que está crescendo e que está vindo para ajudar, principalmente a questão de monitoramento dos processos, monitoramento dos ciclos, né, melhoria contínua, que é buscando. Os famosos RPAs, né, os robôs nas atividades transacionais também estão sendo bastante utilizados, mas aqui eu queria colocar um ponto de atenção. Muitas vezes a gente vê algumas empresas colocando metas de robotização sem um planejamento mais apurado. Muitas vezes, antes de você colocar um robô, colocar um instrumento, é necessário verificar o processo, né? Ou seja, não adianta nada eu ter uma meta, eu vou automatizar, vou robotizar pelo menos 4 atividades dentro da minha área se eu não consertei o processo. E aí não tem segredo. Trash in, trash out. Ou seja, em vez de eu ter um processo de finanças manual ruim, eu vou ter um processo de finanças automatizado ruim. E assim por diante. Questões de inteligência artificial estão tomando o corpo, né? E como as demais. Então, existe ainda um vasto campo a ser percorrido. Tá bom? Legal. E parece que a tema de qualidade das informações é pervasivo, seja no mundo, vamos dizer, no mundo digital ou não. Tipo, se você não tiver boa qualidade de informações sendo colocado no seu sistema, aí do resto você perde nome e valor. Exato. Eu acho que antes você tem toda a razão. Opa. Não, só concordando contigo, Cláudio, eu vejo demais nos projetos de transformação digital da função fiscal, não deixa de ser um braço financeiro, essa necessidade exacerbada de automatizar, achando que o robô é a única solução, sem olhar a causa raiz do problema, ou identificar, ou olhar pelo processo, pela atividade funcional, exatamente o que ele está corrigindo, porque muitas vezes os robôs são usados para corrigir coisas que sequer deveriam existir, se integrações sistêmicas, se saneamento de dados, de base de dados mestres, estivessem devidamente geridas e governadas, né? Quando você ataca um determinado gap
entre um as-is e um to-be, principalmente da função fiscal, você percebe nitidamente que existem rotas diferentes para se corrigir. E o que mais se faz hoje é automatizar um processo ruim ao invés de restabelecer esse processo a partir da tecnologia, a partir do problema. Acho que foi perfeita a tua colocação e eu acho que é super relevante nesse fórum. Exatamente, a gente tem observado muita nessa questão e uma questão que sempre coloca, né, quando essa questão de colocar metas de robotização, etc., sempre ter cuidado, com parcimônia. Cuidado também para a gente não criar um outro controle, o controle do controle, né? Ou seja, eu ter toda uma estrutura só para cuidar dos robôs, ou seja, qual é o ganho disso? O robô está lá para trabalhar para mim e não necessariamente eu trabalhar para esse robô, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado e que, infelizmente, a gente acaba vendo ainda em algumas organizações. Não sei se a Juliana voltou, senão vou tocando daqui. Estou de volta aqui, pessoal. Vocês me ouvem? Ouvimos bem, Sim. Ju. Ah, que bom. Desculpa o contratempo aqui. Vamos voltar, então, para falar um pouco, então, dos principais obstáculos, né, que a gente vê aí as organizações enfrentando nesse contexto de implementação das iniciativas, né? Então, a gente dedicou aí uma parte da pesquisa para entender um pouco desses desafios, né? A gente listou aí 12 principais fatores, né? Para que eles apontassem aqueles que têm um maior impacto para desenvolver as iniciativas de transformação digital, né? E esses fatores, eles vão desde uma ausência de uma estratégia de digitalização na companhia, né? Ou até uma estratégia que não está muito bem desenvolvida dentro da companhia, passando pela falta de recursos financeiros, né, obstáculos técnicos do ponto de vista de infraestrutura, uma ausência aí, falta, né, de apoio da alta administração ou do próprio conselho, passando também pela parte de falta de know-how e capacidades, ou relutância e resistência à mudança, né, por parte dos funcionários. E aí, quando a gente vê, a gente, né, tinha ali uma escala de 0 a 7 no contexto das relevâncias, né? E ainda que a gente tenha ali alguma coisa que fica um pouco acima da média, né, entre esses dois extremos, o que mais aparece, e aí, independente do porte da organização, é de fato a falta de know-how e competências dos funcionários, né? Para absorver as novas tecnologias, né? E também um fator elevado aí com relação à resistência à mudança, né? E isso a gente vê, né, que um pouco até do que a gente também estava, né, discutindo ali quando a gente fala dos temas de digitalização, vem de fato essa reflexão e as implicações nos processos e nas atividades dos profissionais, né, e eles muito ali sentem de uma certa maneira, né, uma certa ameaça às atividades que são executadas hoje, mas sem esse olhar pelo que pode ser feito a partir do momento em que eu tenho algumas atividades sendo, de fato, automatizadas, sendo realizadas, aí suportadas e alavancadas com as tecnologias, né? Então, muito dessa resistência, ela está um pouco atrelada a esse olhar para as transformações de tecnologia e pouco, né, pouco para esse olhar de quais são as novas capacidades que eu posso aprimorar enfim, me desenvolver para atuar nesse novo contexto, né? Isso, eu acho super interessante, Juliana, porque nós estamos falando tipo, de uma, vamos dizer, em tese, uma solução tecnológica, mas aí parece que a solução tecnológica vai ter dificuldade de implementar se você não tiver talvez uma mudança cultural para as pessoas entenderem o que é esta mudança e estar comprometido e entender os benefícios desta mudança comprometidos como mudança. Exatamente. Exato, só dando um pitaco aqui também, a questão do digital upskilling, Kiran, Ju e todos, é muito importante nas empresas, né? Eu tenho que preparar a empresa
para essa transformação digital. Então, isso não pode ser negligenciado, né? Ou seja, não é só uma questão de mudar o mindset das pessoas, mas de mudar o comportamento dessas pessoas também. E o que hoje é o grande desafio que a gente pode ver nesse resultado, né, é essa mudança de comportamento em função de um medo, né? Ele acaba sendo um obstáculo. É o medo de perder o emprego, é o medo de não ser capaz de fazer isso. Ou seja, a partir do momento que eu não promovo essa capacitação dos profissionais, eu acabo gerando este medo. E principalmente da perda da posição. Mas trazendo em dados também, quando a gente botou uma lupa sobre esses resultados, mais da maioria, ou a maioria, um pouco mais da maioria dos CFOs entrevistados, eles não pensam em desligamentos na sua área de finanças, mas aquilo que a gente falou anteriormente, em realocação desses profissionais, em estarem em posições, em estarem executando atividades que agreguem mais valor à função e que eles não fiquem só montando relatórios, montando dados, montando dashboards, seja o que for. Ou seja, que eles tenham esse tempo, possam dedicar a esse tempo para analisar estes dados. Então, é um dado efetivamente, ou seja, eu quero reduzir custo, mas o reduzir custo não é por meio de desligamentos. Muitas vezes essa redução do custo esperada pelo líder de finanças é muito mais voltado para a não contratação de novos talentos. Né, que eu digo, não contratação de novos talentos, obviamente que vão ter as trocas, né, as evoluções existentes dentro das empresas, mas que a minha linha de despesas ali não cresça na mesma ordem que a minha linha de receitas. O que a gente vê muitas vezes são empresas em fase de crescimento que, a partir do momento que eu vou crescendo o meu faturamento, eu vou crescendo também minha despesa porque eu vou contratando mais gente para atividades operacionais e transacionais. A ideia não. É que eu consiga, por meio dos profissionais que eu tenho, suportar esse aumento do faturamento e aumento da empresa. E aí nessa linha também de desenvolvimento, né, das equipes, né, para de fato trabalhar com essas novas tecnologias, né, a pesquisa também aponta para um espaço de desenvolvimento, né, então a pesquisa questiona aí os gestores com relação aos executivos com relação a qual nível de conhecimento deles mesmos e dos seus funcionários com relação às iniciativas digitais, né? Então, a gente tem aí 40% desses CFOs considerando baixo o nível de conhecimento dos profissionais, sejam aqueles que são de reporte direto, sejam aqueles que são de reporte indireto, né? Que são equipes mais júniores. Até, inclusive, nos cargos mais júniores, aqui aparece um pouco maior essa deficiência, né? Então, essa foto aqui, nesse sentido de olhar, de fato, para a organização e pensar nas jornadas de desenvolvimento que vão precisar ser desenvolvidas para acompanhar ali as estratégias, né, as iniciativas de transformação digital que a gente viu lá no início do nosso estudo, que são, de fato, consideradas como prioritárias para as organizações. E aí essas reflexões com relação a essas capacidades aí de se desenvolver, né, de esses espaços aí de fato para esse aprimoramento no contexto digital, eles também trazem as reflexões aí para esse papel dos executivos de finanças, né? Então eles entendem aí que de fato a transformação digital ela tem uma tendência aí de fato para apoiá-los a ser ainda mais, né, ocupar papéis mais importantes ainda no contexto da organização, né? Então, se libertando aí das rotinas que são mais administrativas e de fato contando aí com análises mais críticas ou possivelmente de tendências que de fato vão apoiar aí a empresa a alcançar patamares mais elevados na sua jornada estratégica de uma maneira mais ampla, né? Juliana, estou vendo aqui que tem muitos slides ainda e normalmente na apresentação a gente teria, sei lá,
mais 5, 10 minutos estourando, talvez se quiser escolher os temas mais importantes. A nossa parte aqui a gente está finalizando, Kiran. Tá? Depois a gente passa a bola para o Pedral. Legal. Tá bom? Eu acho que, só fazendo até um wrap-up para a gente, né, passar a bola para vocês, e Ju, fica à vontade também para complementar, né? O que esse estudo mostrou para a gente? Que a gente fez, e está muito alinhado com a atualização que a gente tem feito agora ao longo desse primeiro semestre. Existe uma grande intenção dos líderes de finanças na digitização, porém com pouca disponibilidade de recursos para isso. Não chega a ser o fim do mundo, porque as ferramentas baratearam bastante e é possível eu ter um grande avanço com um dispêndio menor do que eu tinha há coisa de 3, 4 anos atrás. Definitivamente, o medo, digamos assim, do novo, a capacitação é um obstáculo, né, frente aos profissionais, mas isso não está na cabeça do CFO, a digitização, como uma redução de custos. Então, isso tem que estar também alinhado, e esse digital upskilling é necessário. Não adianta eu fazer uma transformação digital sem capacitar a minha empresa como um todo, não só a função de finanças, isso tem que ser colocado no âmbito corporativo, né? Então, tenho intenção, não tenho recurso, não estou capacitado definitivamente pela própria autoavaliação que eles fizeram, mas a gente está caminhando, está numa crescente para essa digitização. Se comparado com os estudos que a gente fez nos últimos 10 anos, a gente vê este crescimento, tá? Mas ainda o sistema avançado de planilhas ali, o SAP das empresas, continua em atividade, digamos assim, né? Mas essa tendência é de mudar nos próximos anos. Eu acho que, em linhas gerais, são os principais aspectos que a gente precisava cobrir, Kiran, e a ideia é ter realmente esses gatilhos aí para as próximas ações dentro da companhia, e aí versando o tema de tecnologia, de pessoas e dos processos, né? Não, legal, e aí acho que tem outros slides aqui, mas e aí os participantes eles vão ter acesso a todos os slides e até a pesquisa completa também na sequência. Eu não sei se tem mais algum slide que você quer cobrir. Não, esse a gente fecha com esse último, aqui trazendo realmente essa reflexão para o papel do executivo de finanças nos próximos anos. Legal, muito obrigado, Juliana. E agora vamos para Pedral para fazer dividir conosco talvez uma visão um pouco sobre este ambiente fiscal. Carlos, as regulamentações fiscais eles são importantes na definição da estratégia digital? Eles são muito diferentes aqui do Brasil do que em outros países, por exemplo? Sim, sim, a gente tem e vive hoje num dos ambientes tributários mais complexos do mundo, né? E não pode ser diferente. Nós temos regras de tributação de impostos sobre transações, ICMS, IPI, PIS e COFINS, que são regras distintas com o mesmo objetivo de tributar a transação, propriamente dita, no caso do ICMS, a circulação da mercadoria, mas quando você olha 5 diferentes tributos sobre a venda, você percebe que a gente vive sim um sistema complexo, onde a distribuição dessa arrecadação ela passa pelos 3 principais poderes, né? Na verdade, é o Estado da Federação, os estados e os municípios, e cada um impondo a sua regra, o seu modelo e a sua vontade arrecadatória, né? A sua regra naquilo que confere a sua instância. Então, sim, quando você pensa numa estratégia digital e você olha para esse modelo, não é difícil você fazer aquela boa e velha pergunta que a gente faz na Bahia, que é onde é que eu amarrei meu jegue, quando você começa a pensar no mundo tributário e começa a navegar sobre ele. A estratégia digital ela é inerente a tudo isso. Por quê? Porque apesar da gente ter esse sistema super complexo que eu acabei de mencionar, a gente também, do outro lado, tem um dos sistemas fiscais digitais mais evoluídos do mundo, que é o sistema SPED, que a gente conhece e movimenta muito bem.
E o sistema SPED foi isso, ele nasce da emissão de uma nota fiscal eletrônica, não mais no papel, nos idos de 2009 para 2010, ou seja, nós já temos aí 13, 14 anos de nota fiscal eletrônica, com as suas respectivas evoluções e, naturalmente, as obrigações acessórias que derivam, né, da tributação a partir dessas notas, que é um compêndio, elas naturalmente também evoluíram ao longo desse tempo. Então, a gente vive uma contradição, né? Um dos sistemas mais evoluídos do mundo e mais complexos do mundo. Você pode olhar isso como um risco, obviamente, mas também como uma grande oportunidade quando você pensa em dado, quando você pensa nesse novo horizonte de estratégia digital. Eu costumo dizer que a área fiscal, se a empresa fosse um sistema único, né, porque não tem porque não deveria ser, eu diria que a área fiscal era o data lake de informações, porque eu acho que tudo que a gente fala em matéria de insights, em matéria de discussões sobre transações e tributação sobre transações, o TEX, a área fiscal e a função fiscal, ela não deixa de ser o repositório dessas informações. Então, você pega esse tripé, complexidade fiscal, evolução tributária, evolução sistêmica, evolução desse ambiente tecnológico, e junta essas duas coisas com o poder de fogo que as novas ferramentas e todo esse arsenal de tecnologia nos traz, eu diria para você que o impacto disso é ilimitado, né? Acho que a estratégia digital ela deve ser moldada exatamente a partir dessa acepção, né? Desse modelo, olhando para o seu principal stakeholder, pensando que a autoridade fiscal ela é o stakeholder, ela está evoluindo sim em matéria digital, ela já faz analytics e big data assim, dos mais avançados no mundo. Aliás, inclusive o sistema SPED ele é referência para alguns países, inclusive europeus, que ainda estão implementando nota fiscal eletrônica. Eles vêm estudar o modelo brasileiro justamente para entender como é que isso pode evoluir, como é que eles vão tirar essa vantagem desse conhecimento que a gente tem construído há mais de 15 anos. Legal. Carlos, e dentro, a gente, nos últimos anos, a gente escutou a implementação do SPED, e SPED de várias, que pede informações de várias áreas, e isso trouxe uma maior demanda de informações fiscais, e o efeito foi pequeno, foi grande. Como que você vê a implementação do SPED? Kiran, como eu falei, o SPED está rodando há próximo de 15 anos, desde a nota fiscal eletrônica para cá. Mas se você pensar antes dele, a gente já vivia o embrião, né, o nascedouro de todos esses sistemas, quando você pensava na DIPJ, que é a antiga SCF, que era uma declaração do imposto de renda, quando você pensava aí nos livros estaduais para fins de ICMS, que já eram, de alguma forma, tecnologicamente construídos. Quando você coloca isso em perspectiva, é óbvio que quando você traz uma camada avançada de tecnologia sobre essa informação, você enriquece essa base, porque a partir desse ponto você começa a requerer e a exigir mais e mais e mais informações. Deixa eu dar um exemplo clássico disso. Quando você pegava aquela nota fiscal no papel que a gente tinha lá nos idos dos anos 2000, você recebia a nota fiscal de compra. Se você contar a quantidade de campos que você tem ali, você deve ter algo em torno de uns 30, 35 campos. Se você vai para a nota fiscal eletrônica hoje, ela permite que você preencha mais de 200 campos diferentes. Informações de pagamento que não vinham na nota fiscal física, informações dos mais variados tipos sobre área de compra, área de venda, preço praticado, alguns deles já estavam lá presentes. Então, o ambiente digital, sim, ele acaba exigindo, pela sua sofisticação, mais informações e mais informações, mas, a meu ver, isso enriquece essa base de análise, né? Não é que dê mais trabalho, vai sempre dar mais trabalho, claro, mas ele, ao mesmo tempo que ele dá trabalho, ele permite que você hoje faça avaliações que transcendem a função financeira, como os meninos comentaram anteriormente, o Cláudio e a Juliana. Pensa o seguinte, área de compras, né? Eu estou num projeto, inclusive, exatamente nesse momento, para uma empresa da indústria de medicamentos, que chamou a gente para fazer uma calculadora de compras e de vendas de preços, justamente por conta da complexidade tributária. O que eles estavam precisando? Construir um modelo onde ele pudesse rapidamente
a partir de um leilão às avessas, como eles chamam, né? O comprador bota um preço máximo e bida, e você tem que o melhor preço em relação a esse preço máximo é o vencedor. E muitas vezes ele tem estoque de produtos e outras vezes ele precisa comprar para integrar essa composição. Ele não tinha, até os dias de hoje, a capacidade de fazer o monitoramento, por exemplo, e fazer exatamente essa precificação rápida para atender um bid. Era sempre em planilha de Excel que eles faziam isso. Quando a gente entrou, a gente recebeu o desafio de buscar essa base de dados justamente das informações transacionais antigas que eles tinham, ou seja, pegar notas fiscais antigas e montar essa base de analíticas de precificação a partir das regras fiscais. E está saindo um cockpit de compras maravilhoso a partir da informação fiscal estampada numa nota fiscal. Isso só seria permitido se o ambiente digital que a gente vive hoje permitisse, se a nota fiscal ela fosse eletrônica, se os SPEDs se mantivessem, porque foi dessa base de dados, nota fiscal eletrônica e SPEDs, que a gente conseguiu construir essa calculadora que vai ser usada pelo pessoal de compras para fazer a precificação dos seus produtos ao participar de um leilão às avessas como esse. Então, o SPEDs, sim, ele trouxe maior complexidade, maior detalhe, e eu acho que a tecnologia ela vai propiciar e vai requerer cada vez mais que isso se enriqueça, mas, por outro lado, a partir da base que você tem dessa informação, você pode fazer N outras coisas e ser aí provedor de uma série de elementos que permeiam não só a função fiscal e a função financeira, mas compras, vendas, inventário, monitoramento de controle de ativo imobilizado, estoque e tantas outras coisas. Legal. E quais são os impostos e contribuições que você entende que requerem um maior volume de informações e que dão um maior trabalho e talvez que mais merece uma digitalização? Por excelência, são os tributos incidentes sobre as vendas, Kiran. Por quê? Porque é a dinâmica de faturamento e aquisição de produtos e venda dos seus próprios produtos e aí por diante. Quer dizer, a empresa ela se movimenta a partir desses dois elementos, das compras e das vendas, né? Compras de matéria-prima, quando a indústria, compras de material para revenda, e toda essa dinâmica transacional que acontece numa base quase que de minuto, não é nem de diária, né? Você compra milhares de produtos num dia, numa semana, num mês e vende outros tantos diariamente. Quando você olha para isso, imagina que você tem 5 tributos aí nessa dinâmica, né? Eu estou falando do ISS, quando a gente fala de serviço, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Quando você olha para esses 5 tributos em todas as transações de entrada e de saída, com regras fiscais muito próprias, você automaticamente traz aí um componente de complexidade maior do que os tributos sobre a renda, por exemplo, o imposto de renda e a contribuição social, que a gente precisa de um balancete fechado, basicamente, para poder movimentar essa apuração. E o fisco está recebendo um volume muito maior de informações e o fisco pode cruzar informações e até transações entre as empresas com os dados que recebe? Há muito tempo. E, inclusive, sobrepor a esse tipo de análise inteligência artificial, que está na moda hoje por conta do ChatGPT, mas muito antes disso, ferramentas de machine learning, ferramentas muito vocacionadas para a análise estatística desses dados, né? Ele tem a capacidade hoje de olhar um determinado contribuinte da indústria petroquímica, por exemplo, e entender quais são os outliers da apuração dele a partir da hora que ela bota esse dado. Então, por que a unidade da Bahia, daquele contribuinte, reduziu a arrecadação em relação ao estado de São Paulo naquela data? Ele já tem condição de movimentar o dado para entender, então olhar ele com ele mesmo, e ele já tem condição também, a autoridade fiscal, de olhar ele em relação à indústria e falar, poxa, a média de arrecadação desse determinado cliente, contribuinte, ele é menor do que a média da indústria das empresas no mesmo segmento de indústria com o mesmo KNAI.
Isso acende um alerta e pergunta, por que ele está pagando menos? É gestão de eficiência de fato ou tem alguma coisa que eu preciso me preocupar enquanto autoridade fiscal, né? Então, as escolhas e os processos de movimentação desse processo fiscalizatório, ele acontece a partir de uma análise de dados, de um banco de dados que a autoridade fiscal hoje já tem e já tem a capacidade de fazer. E sabendo dessa capacidade do fisco para fazer essas análises, as próprias empresas têm uma forma onde eles podem cruzar os dados, inclusive com outras empresas, e utilizaram esses cruzamentos para fazer suas próprias avaliações e benchmarking dos seus, tanto do ponto de vista dos tributos? Ela sempre teve essa base aqui, né? Mas talvez a tecnologia nunca, até determinado ponto, não permitia que ela fizesse essa análise de forma responsiva, rápida, automática, né? Você gerir um banco, imagina uma indústria de varejo desses de grande porte, com mais de 400 lojas espalhadas no país. Assim, muito provavelmente eles lidam com mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de transações mês. Né? Se você imagina que vamos fazer uma conta com 5 milhões, só para ser bem exagerado aqui, se você imagina que 5 milhões mês são 60 milhões ano, vezes 5 anos, 5 vezes 6, 30, nós estamos falando de 300 milhões de notas fiscais dentro de um banco de dados que ele precisa colocar uma camada de filtros onde ele possa minerar exatamente as informações da forma como que ele quer alcançar. Até pouco tempo atrás era inviável fazer isso por conta do custo de cloud, por custo de infraestrutura, por uma ferramenta que pudesse fazer esse analytics numa base veloz e sólida suficiente. Hoje já não é mais bem assim, né? Por conta exatamente da força da transformação digital, não só na área financeira, mas também na área fiscal, a gente já percebe que esse movimento ele não tem volta. Existe sim a necessidade, porque, como dizia um antigo sócio nosso, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá, né? Então, exatamente vivendo esse paradigma de transformação digital, se percebe o quanto que esses dados, que muitas vezes eram simplesmente manipulados para entregar uma obrigação acessória, eles refletem transações, preços, quantidades, descontos, de uma forma muito viva e que pode sim ajudar a empresa a tomar decisões a partir dele, o que antes não era feito. E pode nos dar um exemplo de volume de informação requerido para um tipo de imposto e o que isso representa em termos de desafio para alguma empresa que fosse tentar controlar esses dados sem a digitalização? Aliás, vinculado com isso, tem alguém ainda que tenta controlar alguma parte que usa planilha para ajudar em alguma parte de análise fiscal? Completamente. A grande maioria ainda usa planilhas para fazer absolutamente tudo. E eu adorei o Cláudio quando ele menciona que analista tem que analisar e não ficar montando base, montando planilha para exercer a atividade de analytics no finalzinho ali do segundo tempo da prorrogação, né? O quantitativo de informação depende muito da quantidade de transações que envolvam um determinado contribuinte ou uma determinada empresa. Como eu falei, varejo tem uma pulverização enorme de transações. Outras tantas indústrias lidam com 20, 30, talvez 100 notas fiscais mês, tanto de compra quanto de venda, porque é da dinâmica do negócio ou é da dinâmica da atividade ou da indústria. Então, isso é um pouco relativo, está muito mais alinhado com a quantidade de transações existentes, pensando, né, nas notas fiscais, nas documentações eletrônicas relacionadas às transações. Os outros tantos tributos, você não tem grandes volumes, porque, na verdade, a base da informação ela é a mesma. IRCS, a gente está falando de um balanço contábil. O balanço vai ter lá as suas maiores complexidades ou menores complexidades, de acordo também com as transações, mas eles seguem uma mesma estrutura, um mesmo padrão, onde você sabe por onde começar.
Então, eu diria para você que depende muito de cada indústria e do volume de transações que essa indústria reflete. E como essa melhoria da automação, o papel do profissional do tax muda, está efetivamente, você enxerga que existe essa oportunidade para mudar de compliance para estratégico, e você enxerga que a digitalização está ajudando com isso, que as pessoas estão enxergando essa oportunidade, eles estão abraçando a oportunidade que está sendo trazido? Não na velocidade que se gostaria, claro, mas sim, é um movimento, como eu falei, que eu acho que não tem volta, a transformação está acontecendo, acho que a pesquisa que a Ju apresentou aí, ela demonstra que isso está, talvez, no caderninho de prioridades de cada executivo, de cada C-levels. Mas, assim, pensa o seguinte, toda e qualquer atividade financeira ou fiscal, de controladoria, ali dentro da torre de finanças, ela tem e exerce, sim, um papel estratégico muito importante. E a função fiscal não é diferente disso, né? Eu brinquei antes falando do organismo, de que ele seria um grande data lake, ele é, porque, na verdade, cada nota fiscal representa uma transação em que a empresa se envolveu. Raríssimas exceções, nós temos aí um faturamento direto numa base contratual, mas quando você olha para as indústrias de manufatura e de revenda, naturalmente você tem a nota fiscal estampando uma determinada transação, ou seja, ela dando legitimidade e legalidade para a função fiscal. E ela reflete dados muito inerentes àquela indústria. Pensa, né, há muito tempo atrás, só o Conselho de Administração e o Board tinham acesso a determinados preços praticados com determinados fornecedores estratégicos ou clientes estratégicos. Naquela época, você não podia pegar todas as notas fiscais em papel e traduzir isso numa informação que você pudesse analisar. Hoje, elas estão estampadas na nota. Se eu pegar o fornecedor A, que vende para a minha indústria, que é o maior fornecedor de matéria-prima que eu tenho, eu sei o preço que eu pratiquei em cada estado, eu sei o preço que eu pratiquei em cada unidade, eu consigo saber qual é o desconto praticado e consigo saber qual é o custo médio de aquisição daquele produto, de acordo com a quantidade de produtos que eu compro dele. Se você olha por esse lado, a área fiscal ela é, sim, a gestora de praticamente tudo que reflete as transações dessa empresa, ou seja, ela tem dentro do seu domínio, a partir da nota fiscal eletrônica e das obrigações acessórias, todos os elementos que ela precisa para estampar e refletir exatamente tudo isso. Quando você percebe esse potencial, vai ser uma escolha, né? A atividade fiscal lá do futuro, ela pode simplesmente querer seguir por um caminho de eficiência e de entrega básica de obrigações acessórias, tal como ela está hoje, ou ela pode sim ser um cluster relevante de prover uma base analítica super sólida para a tomada de outras decisões que transcendem a área fiscal. E se ela se posicionar nesse modelo, respondendo à tua pergunta, sim, a função naturalmente ela sai de uma função operacional para uma função mais estratégica, assim, de fato. Quem gerir esse banco, quem tiver acesso e quem conseguir olhar para ele com uma capacidade analítica, teoricamente vai estar na frente, vai estar numa posição estratégica de ser provedor de uma base sólida de informações para tomadas de decisões que são muitas vezes fora da área fiscal. Legal. E atualmente está tendo muita discussão de reforma fiscal focada inicialmente no consumo. Acho que o segundo semestre do ano vai estar focado nos diretos. E como que você enxerga o impacto das empresas dessas reformas em termos de necessidade de requerer mais informações, sistemas? O que você está prevendo sobre essas reformas? Essa pergunta não poderia ser mais apropriada, né, Kira? Na verdade, a gente vive esse modelo de reforma, ele aquece, esfria. A que vivemos hoje em discussão, ela tem aí uma série de desafios para vencer, claro, como toda grande reforma, mas ela tem um papel importante de simplificação,
de unificação de tributos, de tornar a atividade fiscal mais ágil. Segundo o Banco Mundial, em pesquisas que ele divulga anualmente, o Brasil ainda é o país que mais dedica a hora no exercício da atividade de compliance fiscal. E é mais do que o dobro do segundo colocado. Quer dizer, por melhor que seja o nosso sistema digital, essa complexidade nos traz uma série de retrabalhos, de empecilhos, de processos de natureza de incentivos fiscais. Então, ela é muito necessária, sem dúvida. Eu acho que a gente vai dar um grande salto, mas como toda grande reforma que implique numa modificação sistêmica de parâmetros fiscais e mudanças de regra, ela vai trazer, por excelência, uma complicação que vai ser preparar todos os nossos sistemas, preparar as notas fiscais com novos campos, as regras fiscais nas ferramentas de solução de soluções fiscais que ajudam a função fiscal no dia a dia a elaborar e a preparar as obrigações acessórias para serem apresentadas ao fisco. Essa complexidade vai vir, claro que ela vai vir, mas eu acho que o objetivo aqui, como ele é de colocar o Brasil num outro patamar de disputa, de competitividade do produto nacional, do produto estrangeiro que aqui é transacionado, eu acho que ela é necessária, e como essa necessidade ela é perene, todo o resto que vai vir com ela, ele vai ser um mal necessário, vamos falar assim, né? Vai dar muito trabalho, mas ela vai sim enriquecer uma base sólida de dados, vai dar à atividade financeira e fiscal aí mais munição e mais dados para serem analisados. Legal. E dentro disso tudo, o que você considera como sendo os maiores desafios na digitalização da função do tax? Quando você fala em processos de transformação digital, ou digitização, ou digitalização, como você bem colocou, não é difícil você perceber isso por uma análise muito própria dos elementos que compõem isso, que você tem pessoas que precisam de alguma forma sofrer um impacto, processos, tecnologias, o próprio dado, né, que em referência, porque ele vai ser a base de uma solidez de analytics, e os próprios controles também. Quando você olha essas caixinhas, esses pilares de transformação, eu diria para você que o maior desafio ainda está nas pessoas, ainda está na cultura, ainda está na velocidade com que se entende que isso vai ser importante e relevante e não só um transtorno do ponto de vista de implementação. Eu acho que ainda o maior desafio ainda são as pessoas, culturas e tudo que elas trazem, porque não adianta você pensar em transformação, não adianta você trazer ferramentas novas, não adianta você dizer que a partir de amanhã você vai ser mais analítico e vai ser mais data-driven, se as pessoas que protagonizam tudo isso, elas não tiverem ali devidamente capacitadas para movimentar e mexer nessas novas ferramentas e nessas novas tecnologias, mas também elas entenderem que ela tem um papel relevante de ter que olhar para frente a partir da tecnologia e perceber que ela própria precisa evoluir, mas que ela também é um catalisador para que outras pessoas se contaminem nesse processo e comecem a entender que isso é mais do que relevante, é um imperativo você modificar essa capacitação para você entrar vai entrar na era digital, mas aí quando eu estou falando na era digital, de verdade, ser data-driven, ter ferramentas de ponta, entender que esses processos precisam ser encurtados para que a capacidade analítica volte a ter o protagonismo nesse processo. Dá um pitaco aqui também, Kiran, só até complementando o que o Pedral falou, essa questão da capacitação e das pessoas estarem preparadas para isso, mudar esse comportamento. Em diversos clientes que nós vamos, muitas vezes as empresas possuem a ferramenta, mas não estão implementadas. Então, muitas vezes ela comprou uma ferramenta de um grande provedor de consolidação e reporting e recebem a de reconciliação, recebem a de closing, né, de fechamento contábil, recebem de orçamentação e vice-versa, né? E assim, mesclando entre elas, mas elas não implementam. E muitas vezes não implementam por conta de não estarem preparadas ou se sentirem mais confortáveis, né, naquela zona de conforto com o bom e velho Excel, né? Então,
não é incomum e está pagando a licença. Ela está sendo paga, mas não está implementada. E outras tantas, Cláudio, assim, a atividade fiscal hoje, a função fiscal, ela não vive sem uma solução fiscal. O que é uma solução fiscal? É um sistema que pega a informação de forma quase que automática do ERP e joga ele dentro de um repositório fiscal que seja capaz de produzir a obrigação acessória, preencher a obrigação acessória, permitir que o analista possa navegar nessa massa e preparar a obrigação de cada mês, de cada ano. Eu nunca vi um cliente feliz de dizer que a solução fiscal que ele usa, e são muitas, tá? É a melhor do mundo, ela vive ali uma capacitação diferenciada, mas quando você olha, cada ferramenta tem uma composição muito interessante, né? E elas são muito parecidas do ponto de vista de preencher a obrigação acessória, mas elas estão cada vez mais trazendo mais experiência para o usuário, mais capacidade analítica para fazer isso. Aí o que eu quero chegar é o seguinte, muitas vezes o cara critica porque a ferramenta está mal implementada, e aí ele cria aquele famoso processozinho automático para corrigir uma coisa, quando ele devia ir na base, na origem, ver que aquela implementação podia ser melhorada do ponto de vista de conexão com o RP, de banco de dados que está acessando, para que ela possa produzir o impacto que ela precisa produzir, né? Mas você está certíssimo, muita tecnologia sem uso por desconhecimento, sequer implementadas, e outras tantas mal implementadas, cuja rota de solução não é a resolução do problema, mas sim um band-aid para poder melhorar e agilizar o processo, né? Legal. E finalmente, Carlos, alguma dica para as empresas nessa jornada de digitalização na função do tax? Akira, comecem logo, corram para fazer, porque o dado daí não é fácil de ser feito, né? Você precisa, de fato, atacar esses pilares, como bem colocou. Não adianta você desequilibrar, não trazer as pessoas certas para o ponto certo, não qualificar essas pessoas, não olhar para os seus processos, sem você ter uma ideia de como isso flui dentro das tecnologias que estão à disposição da atividade. Mas não tem como não ir, sabe? Então comece o quanto antes, porque vocês vão vivenciar a dor da experiência. Errar é muito comum, aprender com esses erros, entender como é que esses processos têm que ser redesenhados a partir de uma estratégia digital que compõe infraestrutura, que compõe novas tecnologias, que compõe aí o componente de pessoas. Eu acho que é fundamental. Então a minha melhor sugestão é comecem o quanto antes, porque de fato é um caminho sem volta. Legal, muito obrigado, Carlos. E agora vamos falar com Cláudio. Cláudio, eu vi que teve uma pesquisa dos temas importantes para CFOs em 2023. O que você considera como sendo os tópicos importantes para CFOs em 2023? A gente fez essa atualização, né, e fez um pulse com os CFOs em 2023, e de certa maneira tudo está atrelado também a essa transformação digital, né? Os CFOs, eles se veem, os líderes de finanças, vamos dizer assim, se veem muito confiantes, né, no crescimento, né, das suas empresas, em alcançar as metas, principalmente de curto prazo. Mas para isso eles também colocam a necessidade de enfrentar incertezas econômicas. Se nós pegarmos desse ponto de vista, apenas enfrentar incerteza econômica, mas como que eu vou enfrentar? Eu vou precisar de dados precisos, eu vou fazer análise de cenários, eu vou fazer simulação de cenários e assim por diante. Para fazer tudo isso, eu preciso de dados precisos, eu preciso tomar decisões baseadas em dados, né, num volume relevante de dados, ou seja, só vou conseguir alcançar esses objetivos, né, de enfrentar a incerteza econômica, voltar a crescer, por meio de uma transformação digital que me permita ter uma visão do cenário como um todo. Fala-se muito também, né, que é uma questão que está se colocando e é uma necessidade, a questão do ESG, né? Muitas empresas hoje têm um plano, né, para questões ambientais, para questões sociais e de governança, mas ainda tem dificuldades também em quais métricas que eu vou acompanhar, como que eu vou demonstrar isso para o mercado, como que eu vou elaborar relatórios referentes a isso, porque eu estou saindo um pouquinho
do trivial da companhia, né? Eu estou vendo questões de reciclagem, eu estou vendo questões de inserção em comunidade, ou seja, muito baseado no que a gente chama no papel de pão, que eles fizeram em alguns momentos, mas nunca apuraram, nunca debruçaram um esforço maior. E a transformação digital, digamos assim, vai vir nesse sentido, de ajudar que você tenha visibilidade do que das ações que a sua empresa está tomando, né? Então, todas as questões, a construção de confiança, o cultivar o talento também, que eles colocam muito, né? Custa caro você treinar, você capacitar um profissional, né? E para você disponibilizar ele para o mercado. Então, cultivar esse talento também é muito importante. E eu não vejo outra forma de você conseguir congregar tudo isso se não for por um meio de upskilling e uma estratégia de digitização da sua empresa. Eu não digo só para a função de finanças, mas eu digo de uma forma geral. Legal. E você considera que essa digitalização deveria ou não ser uma estratégia prioritária para o CFO? Eu acho que sim. Eu acho que essa transformação ela tem que acontecer, porque, como a gente comentou antes, pelo menos os estudos e a experiência que a gente tem tido em projetos mostram que a função de finanças ela bateu num teto para a questão de eficiência operacional e até para ter uma visão do futuro, questão preditiva. Ela chegou aonde podia com a mudança de modelos operacionais, com revisão de processos, deixando mais lean, eliminando gargalos e assim por diante. Para eu crescer, para eu alcançar o próximo estágio, eu preciso implantar uma estratégia de transformação, né? Que também a gente fala transformação digital, transformação financeira, não precisa ser, não é um Big Bang, não tem que fazer de uma forma, né, de uma vez só, pode ir sendo feita de maneira escalonada e às vezes parece mais complexa do que realmente é, né? A gente tem ainda muito a visão, pelo menos pessoal como eu, assim, da velha guarda, daquelas implementações de RPs traumáticas que atrasam, cronogramas atrasando e assim por diante. Mudou muito o cenário, principalmente quando a gente fala de Enterprise Performance Management e ferramentas acessórias para a gestão de finanças. Essa questão, assim, teve uma mudança nos últimos anos muito sensível, muito sensível. Legal. E a cultura da empresa é importante para conseguir realizar essa transformação digital, porque, obviamente, ou seja, essa aqui é uma discussão, é uma discussão técnica ou isso é uma discussão cultural no fim que estamos discutindo? Eu acho que são os dois, mas primeiro cultural. Se eu não mudar o cultural, eu não consigo implementar a técnica. E cultural / comportamento. Eu tenho que sair do campo das intenções para o campo da execução, né? Você tem estratégias, jornadas de capacitação que fazem. Todo mundo aqui, se a gente for questionar, eu incluindo, né, nós na PwC ou qualquer outra empresa, todo mundo tem um mindset de mudar, de ter essa transformação, de fazer as coisas mais ágeis, mais rápidas, com menor esforço e assim por diante. O quanto que a gente faz isso no dia a dia? O quanto que a gente busca isso no dia a dia e a gente sai dessa zona de conforto, né? E uma vez que eu consigo transformar isso, eu não posso também deixar de lado a capacitação digital, a capacitação técnica. Mas essa capacitação técnica está sendo melhorada, aperfeiçoada constantemente. Ou seja, eu tenho recursos, eu não preciso mais ficar numa sala de aula para isso. Eu tenho recursos que me permitem de autoestudo, de capacitação. As ferramentas são cada vez mais user-friendly. Então, assim, você consegue evoluir rapidamente. Eu acho que mais rápido até do que a mudança cultural na empresa. Legal. E essa transformação digital está acontecendo em todas as indústrias e aí tem alguns exemplos de indústrias que estão sendo mais impactadas? Eu acho que está acontecendo em todas as indústrias. Como a gente falou, empresas do setor financeiro já estão num grau um pouco mais adiantado, né? A gente tem visto bastante o varejo com essa necessidade, né, de indo para uma questão, pelo menos do meu quintal aqui de finanças, de maneira acelerada,
né? Está buscando, por conta da quantidade de transações que você faz, por conta do volume de processamentos que você tem, isso tem que ser realizado para ontem. Mas todas as indústrias estão buscando, cada uma na sua linha, na sua área, essa transformação. Algumas vão de forma mais rápida, né? Ou utilizam-se de ferramentas diferentes uma das outras de acordo com a sua necessidade. Então, como eu falei, você tem uma empresa de varejo, por exemplo, muitas vezes questões de reconciliação contábil automática, questões de mineração de dados para identificar pelo alto volume de transações que você tem, são implementadas no primeiro momento. Outras empresas preferem ir para um sistema de planejamento mais aprimorado em um primeiro momento, onde, vamos dizer, o planejamento dela, o orçamento é mais importante neste momento, né, do que eu ter uma ferramenta de processamento de transações ou de verificação do compliance dessas transações. Consolidação e reporting também, você tem empresas que têm uma série de unidades de negócio e ainda estão consolidando ali na unha, né, fazendo negócio, ou seja, perdendo tempos e mais tempos em fechamentos. Então, isso tudo tem mudado. Obviamente, algumas empresas vão para uma linha mais transacional, volume, outras por uma questão mais estratégica, mas a tendência é que todas, em algum momento, se igualem. E você considera que essa transformação digital está acelerando? Você pode dar-nos alguns exemplos? Ela está acelerando, mas como o próprio estudo mostra, né, Kira? Até por uma questão orçamentária, por uma questão de capacitação, ela tem ocorrido, né? Eu esperava já, os últimos 3 estudos, pelo menos, que a gente lançou, fala dessa necessidade, dessa transformação, até buscando o financista como um parceiro de negócios. Eu esperava que a gente estivesse no estado mais avançado, digamos assim, de execução mesmo, de implementação. Mas o programa está sendo lançado, o programa está sendo estruturado pelas empresas, né? Essas questões orçamentárias e de capacitação atrasaram um pouco a execução deste programa, tá? Mas eu acho que a gente avançou, sim, nos últimos anos. Ferramentas que antes eram tidas como impensáveis do ponto de vista de para que isso, eu estou bem do jeito que estou, estão sendo colocadas, né? Então, até para monitoramento de fechamento, como eu falei, para consolidação, para orçamento, reconciliação, mineração de dados buscando melhoria contínua e também monitoramento de processos, está sendo utilizado mais. Ainda aquém do que poderia. E aquém até do que poderia em termos de capacitação, porque também não são tão complexas assim, e o custo não é tão alto. Lembrando, a gente está falando de ferramenta em cloud, que eu pago apenas as licenças que eu uso, não estamos falando de valores exorbitantes, não estamos falando de gastos com CAPEX exorbitantes, né? Então, poderia estar mais avançado, eu entendo. E não é só Brasil, tá? Isso é globalmente. A gente conversa com colegas de outros países, faz encontro para discutir o assunto. Globalmente está assim. A grande diferença é que o Brasil ainda tem poucos provedores, digamos assim. Tem muitos provedores, não são poucos, desculpa, mas em outras partes do mundo você tem mais. Você tem mais escritórios de representação de algumas ferramentas. Então, o Brasil ainda não tem alguns escritórios de representação de ferramentas que são muito utilizadas na Europa. Por exemplo, a Anaplan é uma ferramenta super utilizada na Europa. No Brasil ainda eles não estão inseridos, tá? Então, mas as startups estão aí, tem coisas muito interessantes vindo dessas startups. Obviamente, tomar cuidado com questões de governança, mas tem muitas coisas interessantes vindo de provedores menores. E você pode nos falar um pouco sobre os riscos cibernéticos vinculados com essa transformação digital? Sim. O risco cibernético, eu não atrelaria ele a uma questão que ele vai aumentar ou diminuir com a questão da transformação digital. Eu acho que tem até uma tendência de diminuir, porque você vai ter ferramentas mais seguras, digamos assim,
do que um drive compartilhado no seu seco, todo mundo da empresa, onde compartilha inclusive a mesma senha, né? Ou seja, você consegue ter um log, você consegue ter um rastreamento das pessoas. Eu não diria que ele vai aumentar, obviamente, quanto mais ferramentas, quanto mais plataformas você tiver, você está mais exposto. Mas você está exposto na arquitetura sistêmica da empresa, né? Ou seja, não é porque você tem uma ferramenta de consolidação, uma ferramenta de orçamento ou qualquer outra que o risco cibernético aumentou consideravelmente. Não, ele está inserido na arquitetura sistêmica da empresa, no ambiente tecnológico da empresa, né? Então, esse risco cibernético ele é bem mitigado, digamos assim, pelos padrões de segurança sistêmicas das organizações. Você é apenas um elemento a mais e que traz, eu acho que até uma confiança maior e uma segurança maior a partir do momento que você restringe, que você torna acessos únicos, aonde você individualiza a utilização da ferramenta e não seja um negócio totalmente compartilhado por todos, sem uma maior depuração, sem um maior cuidado. Mas essa segurança cibernética, ele é crítico na consideração de qualquer de alteração para a confiança dos clientes investidores. Eu fico imaginando uma falha nessa área poderia ter um impacto sério dependendo da área. Ou seja, é algo que é inerente em qualquer mudança de sistema que você estaria fazendo. Sem dúvida, mas é como eu disse, né? Você está inserido em algo maior, né? Esse risco cibernético sem dúvida, ele abala a confiança, vamos dizer, se você não estiver bem mitigado, porém as melhorias que você pode ter por meio dessa transformação digital, elas fazem parte de um ambiente maior do que isso, né? Que deve estar bem seguro. Uma vez que esse ambiente está bem seguro, essas ferramentas que você vai trazendo para dentro da corporação estarão também. Eu acho que ela se aproveita da sua estratégia e da sua política de segurança sistêmica da organização, né? E essas ferramentas que hoje existem, mesmo em cloud, são totalmente certificadas, são seguras, respeitam LGPD, respeitam questões regulatórias, de fiscalização, né, sobre controles financeiros e assim por diante. Então, eles estão preparados para atender isso e para prover isso para a organização. Isso é uma atenção que você deve ter, mas não deve ser um temor. Legal. E você citou o cloud. A mudança para o cloud é uma mudança que está acontecendo de forma generalizada e as empresas baseadas em nuvem, eles têm facilidade para a transformação digital? Sim, está acontecendo de uma forma mais acelerada. Só deixando claro, on-premise não é crime, tá? Mas quando você está indo hoje para uma questão cloud, eu acho que você acelera o processo, você facilita esse processo, você barateia também esse processo, né? Ele é mais inclusivo, digamos assim, onde você consegue compartilhar esse benefício com mais pessoas em menos tempo de forma mais barata, né? Alguns provedores já estão deixando de prover, né, serviços de sustentação on-premise partindo para o cloud. Então, é algo que é inerente, você vai ter que ir para este caminho, eu entendo, pelo menos no futuro próximo, a não ser que venham outras coisas no futuro, descubram-se outras coisas que nos façam regredir. Mas lembrando, o on-premise também tem o seu valor, também tem a segurança, às vezes a empresa quer ter domínio total sobre o serviço prestado, mas o cloud eu acho que é uma tendência irreversível. Legal. E falando em tendências e novas capacidades, por exemplo, você vê que as novas capacidades como o 5G também ajudam na transformação digital? Sim, eu acho que
torna acessível, né? Assim, quanto mais você conseguir tornar acessível a tecnologia para a organização, para as pessoas que contribuem, né, para o crescimento da organização, é bem-vindo. Eu acho que você ter funções podendo ser executadas nos mais amplos dispositivos, super importante. Então, você consegue compartilhar, consegue disponibilizar de uma forma mais rápida. A atenção que deve se ter é, como você falou, o risco cibernético, a segurança sistêmica da organização, que não pode ser desprezada, né? Legal. E quais são os principais desafios na sua visão da transformação digital e quais soluções as empresas têm buscado? Eu acho que é pessoas e pessoas, assim, os principais desafios. E eu não digo só no nível de capacitação técnica das pessoas, como você falou anteriormente, mas até a capacitação dos gestores. A gente mostra ali no estudo que os líderes também não se sentem capacitados para isso e não se sentem em condições de dedicar mais tempo a isso. Então, acho que essa mudança é o desafio, de cima para baixo. Eu acho que o gestor também, muitas vezes, coloca na base essa questão da dificuldade de capacitação e assim por diante dos profissionais, mas ele também acaba, às vezes, sendo um obstáculo. Então, esse digital upskilling que a gente fala, ele tem que ser feito para toda a organização, do CEO, do conselho, até os níveis mais baixos, assim. Tem que ser aplicado a todos, não existe diferenciação, porque é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento. Orçamento, eu não vejo que vai ser um grande problema. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a conhecer mais as ferramentas e verem os custos que elas representam, eu acho que a economia que você vai ter quando você bota na ponta do lápis, vamos dizer, vai se subsidiar. Essa transformação se subsidia, né? Ou seja, a economia que você vai ter vai pagar a própria ferramenta. Isso eu não tenho dúvidas e a gente mostra isso. É uma questão se você quer que pague em 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Mas que ela se paga, se paga. Tá? A questão é eu ter a coragem para isso. E tirar alguns mitos da frente, né? Mas será que eu vou estar protegido? Será que eu vou respeitar a LGPD? Será que eu vou respeitar a minha SOX? Será que eu vou respeitar outra entidade regulatória? Sim, você vai respeitar. Eles estão preparados para isso. Isso é condição sine qua non para virem te oferecer um serviço, né? Então, alguns mitos têm que ir caindo aos poucos aí. Legal. E temos algumas perguntas aqui. João Orlando Carneiro está perguntando se o inteligência artificial é uma ameaça para os profissionais da área de finanças. Como que você enxerga isso? Eu não gosto, assim, eu acho que não era uma ameaça até o ChatGPT aparecer, agora estão falando muito em ameaça, pelo contrário, antes era uma grande solução, né? Eu acho que muita coisa ainda vai ser estudado, vai ser aperfeiçoado. Eu vejo uma oportunidade, né, de você transformar um pouco os seus processos, mas, assim, ela faz parte do dia a dia, essa inteligência artificial. Pensando do ponto de vista transacional, pode ser visto como uma ameaça, mas do ponto de vista de insights, eu acho que ela ajuda mais do que atrapalha. Mas, obviamente, várias discussões estão sendo feitas. Até o Congresso americano está numa discussão longuíssima sobre essa questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda não conhece como ela pode ser utilizada na totalidade. O que era utilizado até 1 ano atrás estava sendo muito benéfico, mas eu acho que vai ser benéfico sim, respeitado as éticas e os bons comportamentos para... Isso, e talvez isso tenha a ver com outra pergunta do João também, né? Em termos de como que você imagina que a inteligência artificial poderia agregar na função do CFO? Olha, eu acho que não só... A inteligência artificial, se a gente pegar num âmbito maior, né? Ela agrega, porque em muito nas questões de análise, transformar análises mais rápidas,
eu consegui processar coisas mais rápido também, colocando isso em questões transacionais de atendimento e de soluções de demandas na área de finanças, ou seja, eu desocupando o meu nível operacional para questões de insights, eu acho que traz benefícios para todos, né? É uma resposta ampla, mas assim, a gente colocando isso, levando para o micro, eu trazendo essa inteligência artificial, como eu digo, desde o nível de atendimento a demandas de outras empresas, eu já estou de outras áreas da empresa, eu já estou utilizando, já estou ajudando no business partnering, e isso vai refletir no CFO, vai refletir na função de finanças. Não vou colocar só na figura do CFO, mas ele como líder, em toda a responsabilidade dele, na cadeia como um todo, né? Ou seja, eu posso colocar inteligência artificial ou outras ferramentas, seja o que for, em vários níveis da cadeia, né? E eu colocando, esse benefício vai vir para todos. Legal. E aí tem outro comentário aqui de Marcelo Orlando, comentando que é antagônico, porque a gente estava vendo que muitas, a maioria das empresas querem essa transformação digital, mas na hora que você vê o gasto, que você não está vendo é uma prioridade, mas na hora que vem o gasto, você não vê um gasto muito relevante em termos desta área de tecnologia. E como que você enxerga esse conflito entre a prioridade e o nível de orçamento? É aquilo que a gente comentou, né? Assim, e que você colocou, muitas vezes você vê o gasto, você não vê o saving. E como este saving vai subsidiar este gasto. Então, acho que é muito importante, quando você vai fazer o seu programa, você desenhar esse business case, mostrar os savings, quando esses savings serão alcançados, porque a partir do momento que eu implemento uma ferramenta, uma plataforma, seja o que for, né, um instrumento de transformação digital, eu estou esperando uma determinada eficiência. Me é prometida essa determinada eficiência, desde que eu arrume os processos, deixe a casa em ordem, digamos assim. E isso é mensurável, né? Essa mensuração feita vai subsidiar este gasto. E também, muitas vezes, você tem o desconhecimento deste gasto, né? Então, eu acho que poucas empresas, às vezes, sabem que, às vezes, uma ferramenta de reconciliação contábil custa $6 mil no ano, entendeu? Ou $10 mil no ano, ou muitas outras ferramentas, a gente está falando nisso, que não chegam a $10 mil no ano, uma licença, duas, e às vezes você vai precisar de 2 na sua área, 3 na sua área, entendeu? Então, coisas de $2 mil ano, ou seja, eu mudei o nível do meu gasto. Eu não gasto mais 6 milhões, 7 milhões para trazer um sistema. Eu vou ter um custo, sim, na implementação, na capacitação, mas isso é algo, como eu não fiz lá atrás, eu vou ter que fazer agora, né? Eu tenho que implementar essa ferramenta, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho esse gasto, mas depois eu não vou ter o gasto na máquina, no processador, em tudo isso, né? Eu tenho um switch lá que eu vou pagar $3 mil no ano, $4 mil e assim por diante. Legal. E se eu botar no âmbito de uma empresa, é bem diferente de quando implementavam um RP, que era uma fortuna, né? Legal. E tem um outro comentário aqui de Marcelo Filho perguntando: aqui no Brasil, dado as obrigações acessórias e obrigações fiscais, as pequenas e médias empresas, talvez eles foram no que obrigados a fazer uma evolução tecnológica, dado os demandas fiscais. E talvez isso até, no fundo, talvez até ajudou na evolução tecnológica que nós temos no Brasil, comparado com outros países. Sim, o Pedral colocou isso, não sei se o Pedral até quer corroborar, colocou isso muito bem, né? Que o Brasil já deu um passo à frente, talvez pela complexidade, que também é a gente que criou, né? A gente se viu obrigado a... Mas daí eu deixo para o Pedral. Isso. Não, mas é isso mesmo. Oi, estou aqui, gente. De fato, quem veio primeiro, né? A causa ou a consequência? Foi a complexidade que gerou essa evolução ou foi a evolução que gerou brincadeiras à parte, eu acho que o sistema complexo fez com que a gente tivesse essa vantagem, sim, sem dúvida. Fala, Quirino. Não, isso, acho que já estamos chegando no final do nosso tempo normal aqui, e aí eu queria solicitar alguns comentários finais, e talvez, Cláudio, tivesse começando com você, algum comentário
final sobre esse processo de transformação digital? Posso começar aqui. Primeiro, agradecer a todos aí, algumas pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu fiz projetos juntos aí. Um abraço a todos. A questão da transformação vamos transformar. Estamos atrasados, essa é a questão. Faz pelo menos uns 5 anos, 10 anos que a gente fala em transformação e o passo tem sido muito lento. Eu acho que é a hora da gente dar este passo adiante, né? Vamos deixar o medo de lado, vamos para cima, vamos capacitar as pessoas, vamos preparar as empresas. Esse passo vai ter que ser dado. É melhor a gente ir fazendo aos poucos, lembrando, já perdemos pelo menos uns 5 anos nisso aí. Então, vamos começar agora, porque em algum momento vai ter que ser feito de uma só vez, e aí pode ser muito mais traumático. Então, uma outra coisa que eu queria destacar, o retorno vem. É uma questão do tempo, daí a sua paciência para ter esse retorno. Mas que ele virá, isso eu não tenho dúvida. Legal. E, Juliana, algum comentário final? Só agradecer aqui também pela participação. A gente procurou aí trazer os principais findings da pesquisa, mas vocês vão ter acesso aí na íntegra ao material. Acho que um dos principais pontos que a gente trouxe foi realmente aí para acompanhar essa transformação, a necessidade do desenvolvimento das equipes, né? E aí pensar à luz de não das atividades do passado, mas quais são as próximas atividades que se podem absorver aí. Então, essa capacidade de adaptar, né, de uma forma ágil, vai ser cada vez mais demandada para responder para essas novas tecnologias que vêm. Legal, muito obrigado, Juliana. E, Carlos, algum comentário final e talvez com essa evolução também da reforma tributária e transformação digital? Sim, também agradecer a presença de todos. É um privilégio estar aqui, Kira. Obrigado mais uma vez pelo convite. E sim, eu acho que a gente precisa evoluir mais rápido, como o Cláudio bem comentou, né? Nós já falamos de transformação digital, 5 anos eu diria que até pouco, né? Eu acho que o termo foi cunhado lá em 2010, 2005, e pouco se fez nessa mesma rota. Se você fizer um paralelo, olha o quanto que a gente evoluiu em matéria de sistemas fiscais no Brasil versus a transformação digital de fato aconteceu. Então, eu acho que sim, é um momento de olhar para tudo isso e perceber que grandes mudanças vão precisar ser feitas se a reforma tributária de fato prosperar, e ela prosperando, ela vai requerer uma série de ajustes. E por que não aproveitar esse momento para olhar para os seus processos, olhar para as suas atividades, já que você vai ter que fazê-lo para uma nova configuração fiscal, por que não começar um processo pleno e perene e perceber que o que a gente precisa fazer agora é realmente construir a base do Analytics e do Be Data Driven para o futuro, né? Legal, muito obrigado, Carlos e Juliana e Cláudia. Acho que chegamos no final do nosso tempo do webcast de hoje. E agora vem a parte mais importante, onde a Rael vai anunciar o vencedor do prêmio de chocolate. Olá, Kiran, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Jéssica Ritomi de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Jéssica. Aliás, talvez Rael não sabe, anos atrás era a Jéssica que fazia a coordenação do nosso evento. Então, parabéns, Jéssica, que é da área na área de seguros. Então, e aí a gente vai encaminhar o prêmio para você, e agora chegamos no final do evento e vamos rodar um vídeo para chamar... Aliás, primeiro, muito obrigado para todo mundo. Acho que nosso evento encerra-se agora. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Para aquelas pessoas que querem o certificado para fins do treinamento do CRC e o registro para fins do CRC, por favor, fique conosco. A gente vai rodar um vídeo agora de uns 15 segundos para chamar todo mundo para fins da prova final, para fins do CRC. Então, a gente vai rodar o vídeo agora para a prova CRC.
Legal. Agora, para fins de registro do treinamento CRC, nós temos o requerimento da prova. A prova tem 4 perguntas. Você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Aí, acho que já está sendo enviado agora a primeira pergunta. Quais são os benefícios da digitalização para o CFO? E aí, ou seja, aí você responde as 4 perguntas, você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acertar a primeira vez, não se preocupa, porque você vai ter a segunda chance. Muito obrigado pelas perguntas, daqueles que encaminharam perguntas. Se você não conseguiu responder as suas perguntas, não se preocupa, você poderia entrar diretamente em contato com os panelistas de hoje, e aqui tem os e-mails dos nossos panelistas, onde você pode entrar em contato com eles diretamente para tirar suas dúvidas. Aí, muito obrigado pela participação e aqui de nossas e todo mundo que manda pergunta. Aqui tem recebemos aqui de Sara Santos, do Jéssica Ritomes, de Marcelo Filho, de Matheus Oliveira, de Marcelo Orlando, de João Orlando Carneiro, de Vinícius da Silva, Clóvis Pereira, Rafael Barcelos, Paulo Furtado, Elisa Marti e os outros que mandaram perguntas. Então, se a gente não conseguir responder suas perguntas, pode mandar seus comentários direto para nossos panelistas. Lembrando que semana que vem, às 9 horas, vamos falar sobre a confiança e seguração, sobre estratégia de sustentabilidade, com as novas normas e os novos modelos de relatório, ser obrigado à divulgação da estratégia e os métricos de sustentabilidade. Porém, junto com isso, está vindo a cobrança, maior confiança e várias normas de seguração sobre esses dados. Hoje em dia, a maioria usa primeiro, a maioria não tem a seguração independente. Acho que no futuro seria requerido a seguração desses dados, e a seguração atualmente tem sido de forma limitada, enquanto a expectativa seria que o nível de seguração seja maior, que vai ser um grande desafio para as empresas. E existe uma série de novidades em termos das regras de asseguração nesse ambiente, e para a gente entender as obrigações que tem tanto do lado você tem a questão da seguração dos dados diretamente, e você tem a questão do fato que eles seriam apresentados junto com as demonstrações financeiras, e aí quais são as obrigações do auditor independente nesses casos. Ou seja, aí vai ter várias interações entre e até tem informações novas para as demonstrações financeiras. Então, vamos discutir tudo isso na semana que vem. Vamos ver como que está indo a questão da prova. Agora, acho que já terminamos as primeiras 4 perguntas na prova. Agora, ainda que você não acertou 3 das 4, não se preocupa, porque agora vamos repetir as 4 perguntas. Então, já deve estar recebendo a primeira pergunta pela segunda vez. Estamos repetindo essas perguntas. Dos outros dados, quem está nos acompanhando, vale notar que os slides que nós apresentamos hoje são disponíveis. Você vai notar dos slides da apresentação, e você pode baixar a apresentação que passamos hoje. Passamos por
por uma série de publicações, inclusive a pesquisa do CFO Digital, a pesquisa das prioridades do CFO para 2023. Todas essas e as outras publicações que falamos estão disponíveis na aba de publicações, onde você pode entrar lá e baixar, ou na hora que você baixa a apresentação, na própria apresentação, ele tem também os links para as publicações, que são todos gratuitas e abertos para quem quiser acessar. A gente agradece a todo mundo que participa de nossos webcasts e aí lembrando que você sempre pode nos acompanhar no nosso site de Novas Perspectivas, onde nós divulgamos os novos eventos seria onde você pode olhar de vez em quando nesse site, ou você pode mandar seu nome para pr_novasperspectivas@pwc.com para seu nome e os nomes dos colegas para serem incluídos na lista para as publicações que nós emitimos e também para os convites dos eventos. E também tem nossa playlist no YouTube, onde você poderia acessar uns 300 horas de nossos treinamentos passados sobre os mais variados tópicos. A gente sempre tenta variar os tópicos para nossos eventos. E não esquece que estamos aqui de volta na sexta-feira, na quarta-feira que vem, às 9 horas. Vamos ter que nós com Melissa, Maurício, Leandro e Marcos falando sobre ESG, confiança e segurança, sobre estratégia de sustentabilidade. E acho que para fins de quem está nos acompanhando em termos de treinamento, acho que esse aqui já é nosso 19º evento deste ano, ou seja, quem estiver conosco já fez 38 horas de treinamento este ano e vai completar 40 horas de treinamento na semana que vem. E a gente sempre agradece todo mundo que nos acompanha e os inputs que recebemos. E estou vendo aqui que já teve as 4 perguntas da prova, já foram repetidas 4 perguntas. E eu acho que com isso chegamos no final do nosso webcast de hoje. Agradece a todo mundo e com isso vamos encerrar nosso webcast de hoje. Muito obrigado, até semana que vem, quarta-feira às 9 horas. Muito obrigado.